Esse é o terceiro documento, Principais Problemas do Brasil na minha visão. Não tenho a pretensão, como deputado estadual, de resolver todos os problemas do Brasil, do Estado ou dos municípios. Candidatos que afirmam isso são demagogos e estão só interessados no seu voto. Minha ideia com esse documento é que eu possa expor como é movido o meu pensamento para que você, eleitor, tiver afinidade, tenha base para acreditar em nosso projeto. Importante saber que temos candidatos e candidatos. Avalie aqueles que têm alguma proposta, saiba o que pelo menos pretende fazer, para que você, como cidadão, possa acompanhá-lo, cobrá-lo, e se não cumprir o que falou, você simplesmente não vota nele na próxima eleição. Se o candidato nem proposta tem, desconfie. O fato de não poder resolver o problema não é desculpa para nem sequer entendê-los. Então, conhecê-los ajudará na criação de plano para ajudar a mitigá-los, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Aqui vou tratar 4 dos principais problemas que enxergo claramente no país e espero que reflita comigo a respeito. A agiotagem legalizada. O mais grave deles, e que deveria ser tratado como uma doença, é a agiotagem legalizada. Se os juros pagos ao ano para o empresário chegam a 40%, como permitir que empreendimentos sejam realizados? Que empreendimento vai remunerar o capital e permitir pagamento de juros de 40% ao ano? Isso acaba inibindo a criação de novos negócios, reduzindo a cada ano a industrialização no país e transformando o Brasil em uma nação como os países desenvolvidos querem, vendedores de commodities de matéria-prima. Sem contar que enfraquecendo a indústria, comércio e serviços é incentivo em sentido contrário na geração de empregos. Hoje enviamos matéria-prima para os países desenvolvidos e lá eles transformam, gerando empregos em suas indústrias e depois vendem internamente ou para o Brasil, ou para o resto do mundo. Ou seja, enquanto o Brasil não incentivar que sua indústria faça essa transformação e gere empregos e riquezas em território nacional, seremos reféns encabrestrados dos países desenvolvidos, que no seu papel querem manter o status quo. A inflação ajuda nessa agiotagem e, infelizmente no Brasil, nenhum governo enfrentou a inflação como sendo uma doença da moeda. E nem essa agiotagem criminosa, às vezes por falta de conhecimento e às vezes por oportunismo, auxiliando financiadores de campanha. Esse é o primeiro câncer e, ao meu ver, o mais grave, pois ele permite que a geração de renda fácil para quem tem o capital e, se querem um Brasil decente, deveriam utilizar o capital para gerar riquezas para o país, por meio de produção, da geração de emprego e de bem-estar social. Entretanto, preferem caminho mais fácil à agiotagem criminosa permitida para esses agentes. Enquanto a remuneração desse capital especulativo for maior do que ele produz em negócios que gerem emprego e que fortalecem a indústria e serviços no país, não sairemos do ciclo vicioso que nos transforma em um país com cabresto guiado por interesses de nações desenvolvidas que preferem que continuemos como estamos. Li um livro chamado Economia Nua e Crua, do autor norte-americano Charles Whelan. Entre outras, houve uma mensagem no livro que me chamou a atenção. Ele disse: pagamos aos outros para fabricar coisa que não sabemos fazer. Pagamos pessoas para fazer todo tipo de coisa que poderíamos fazer, mas optamos por não realizar, em geral, porque temos algo melhor com que empregar nosso tempo. Em seguida, ele contou uma história assim. Abraham Lincoln, certa vez, foi aconselhado a comprar trilhos de ferros baratos da Grã-Bretanha para terminar a ferrovia transcontinental. Ele retrucou: parece-me que se comprarmos os trilhos da Inglaterra, teremos os trilhos e eles terão o dinheiro. Mas se fabricarmos os trilhos aqui, teremos os trilhos e o dinheiro. A lição é que, se exportarmos commodities para depois importar produtos transformados pela industrialização, não conseguiremos crescer. Teremos dificuldade na geração de novos empregos e estaremos condenados a sermos um país subdesenvolvido nas próximas décadas, afetando o bem-estar de toda uma nação. Meu ponto de vista não tem nada a ver com a crítica ao sistema capitalista e à globalização. Meu ponto de vista somente sugere uma reflexão de como o Brasil quer se posicionar perante o mundo, como um país subserviente ou um país desenvolvido. Como todo o nosso potencial, um povo alegre e em regra de bem com a vida, com nossa extensão territorial, nossos recursos naturais, um clima invejável em relação aos outros lugares do planeta, não acredito que a primeira opção deveria sequer ser considerada. Repare que nesse item, que considero o problema 1, temos diversas consequências, sendo as principais o desemprego e a estagnação econômica. O segundo problema é o neoliberalismo a serviço das nações desenvolvidas. É um problema estrutural que temos e é chamado neoliberalismo. Defende a absoluta liberdade de mercado,
abrindo fronteiras, restringindo a intervenção estatal, econômica, só devendo esta intervenção ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim em um grau mínimo. Entretanto, os neoliberalistas esquecem ou deixam de citar que para produzir ele precisa de infraestrutura provida pelo Estado, iluminação e asfalto nas ruas, meios para escoar a produção, transporte para permitir a ida e vinda dos funcionários, possibilitar que a saúde do funcionário seja cuidada para que ele possa desempenhar seu trabalho, além de universidade e escolas públicas que permitiu o mínimo conhecimento para funcionários poderem desempenhar suas funções. Eles são favoráveis que o Estado intervenha quando a vaca vai para o brejo. Quando a intervenção mínima do Estado permite que façam operações que visam somente o lucro e não o desenvolvimento do país, num típico formato de os lucros são meus e os prejuízos são nossos. O conceito do neoliberalismo, de forma geral, parece bom, pois beneficia aquele que produz com maior qualidade e menor custo. Isso, de fato, seria bom se não fizéssemos refém. Hoje, a China produz com qualidade e com menor custo. Abrir fronteiras significa matar a indústria nacional, que produz com menos qualidade e a maior custo. E matar essa indústria significa eliminar empregos e manter o Brasil como exportador de commodities e matérias-primas, eliminando a possibilidade de, em um futuro, mudar essa lógica perversa. Melhor seria, então, analisarmos o que é melhor para o país, e estou certo que seria incentivar a indústria nacional. Mas como fazer isso se o interesse de muitos abutres está justamente em manter a situação atual? Então o neoliberalismo é uma ótima ferramenta para países desenvolvidos, para permitir que sua indústria já fortalecida compita com nossa indústria decadente e enfraquecendo-a ainda mais, fazendo por vezes que ela tenha que fechar as portas, acabando assim não só com as indústrias, mas com a possibilidade de mudar a situação do país de subdesenvolvido em um país desenvolvido, tirando então o futuro de novas gerações. O problema 3 é a falta de investimento em educação, tecnologia e ciência. O terceiro problema, na realidade, é a consequência dos dois primeiros. É inaceitável sermos autossuficientes em petróleos e termos que importar gasolina e querosene, como se o nosso DNA fosse, a qualquer tempo, exportar commodities e nunca trabalhar na transformação deles, gerando valor agregado e riqueza para o país. Como se estivéssemos a serviço de outras nações, voltando à época de que éramos colônia de Portugal, nesse sentido é fundamental que o Estado financie de forma contundente o desenvolvimento científico e tecnológico, fortalecendo a educação desde os primeiros anos até a universidade, pois estes ou são bancados pelo Estado ou não existirão. Com melhor educação, melhor será o capital humano, facilitando a geração de empregos e aumento de renda. Quantas vezes você ouviu que muitas vagas não são preenchidas por falta de capacitação profissional no Brasil? E, ao meu ver, isso é um problema de Estado, que deve ser resolvido por meio de políticas públicas. Poderíamos abrir um capítulo próprio para falar em educação e, consequentemente, na valorização de professores, mas isso deixaria o documento extenso e talvez me transformaria em um reclamão, pela indignação que tenho relacionado à forma que nossa educação e professores são tratados nesse país. Além disso, já expus meu pensamento a respeito quando falei do projeto de educação federalizado de Cristóvão Buarque. Infelizmente, nesse tema estamos na contramão. Ao invés de fortalecer a educação, o desenvolvimento científico e tecnológico, o enfraquecemos. Cortamos orçamentos, pior, negamos a ciência. Estamos realmente a trabalho de outras nações e contrários ao crescimento do Brasil, contrários à geração de riqueza e bem-estar para o nosso povo. O quarto item e último são os políticos despreparados. Temos uma quantidade enorme de políticos despreparados, o que configura outro problema grave no Brasil. Muitos políticos usam a demagogia e o populismo para enganar eleitores, tudo em busca de voto. Mas esse voto custará caro, pois não haverá contrapartida. Esse político não vai atuar visando o bem da população e, em geral, e sim em seu próprio interesse. Cabe a nós, então, escolhermos melhor e não cairmos na armadilha de várias raposas velhas. Em qualquer emprego no setor privado, exige-se o mínimo de capacitação para exercer as atividades que o cargo impõe, mas cargos eletivos exigem apenas votos, ou melhor, o que se exige é que o candidato não seja analfabeto, mas não exige nem escolaridade. Se a atividade principal de um deputado estadual é legislar, propor, emendar ou alterar os projetos de lei que representem os interesses da população, não seria importante o mínimo conhecimento no assunto? Grande parte da população diz ser favorável à meritocracia, mas para escolher seu candidato não avalia se ele tem o mérito necessário para ocupar o cargo e lhe representar. Por isso, conhecer o mínimo sobre o candidato é fundamental. Procure identificar os seguintes valores antes da escolha. Tem experiência e formação necessária para ocupar o cargo? Tem ideias e está aberto a discuti-las? É ficha limpa?
tem posicionamento político que visa melhorar o país? E se for um candidato buscando a reeleição, o que ele fez no mandato anterior? Por isso, convido você a tomar conhecimento dos nossos conteúdos. Acesse o site www.celsomedeiros.com.br, que é o canal centralizador da campanha, e veja todos os conteúdos disponíveis e também outros canais de comunicação. Um grande abraço.